Então, o que acontece? O Theta Healing, ele é uma técnica de expansão de consciência muito famosa, né? Então, tem muitos instrutores espalhados pelo Brasil e pelo mundo. O Brasil é como se fosse o celeiro das terapias holísticas, né? Então, ele é o primeiro em barras, ele é o primeiro em Theta Healing, né? No número de instrutores. E todas as vezes que a gente recebe uma técnica para ensinar, a gente envia também para os alunos o nosso interessante ponto de vista, né? O nosso ponto de vista em relação àquela técnica. Então, é impossível que um professor, você tenha a mesma experiência com um professor e com o outro, sabe? São temperinhos de alma diferentes. E essa semana teve uma instrutora de Theta que não ensina mais faz um tempo, que aí ela começou. Aí deixa eu só desligar esse WhatsApp aqui que tá no computador. Boa noite, eu estou na sala. Foi você que falou que estava na sala já? Ah, não, fui eu. Eu não. Você mandou, boa noite, eu estou na sala. Então, cada professor de Theta Healing vai ensinar um Theta Healing de uma certa forma. A gente entrega, né, toda a essência da terapia, mas chega diferente. Se você fizer um DNA básico comigo e um DNA básico com outra pessoa, você vai ver a linguagem diferente, né? Porque a gente fala muito sobre as nossas experiências de acordo com o nosso coração. Então, eu vou falar um pouco como surgiu o Theta, né? Que é uma... Essa história todo mundo conta igual, né? Que é a Vaiana Stable, que é uma americana. Ela sempre foi muito intuitiva, né? Ela lia mão, ela trabalhava com isso. E aí o marido dela, na verdade era ex-marido dela, ficou cadeirante. E aí ela teve que achar outro emprego além de ler as mãos da galera. Então, ela fez um concurso para ser segurança em uma usina de nuclear, sabe? Usina nuclear. Então, a vivência dela na usina nuclear presenteou ela com um câncer. E aí, ela estava já pensando que ia morrer, né? Porque os filhos dela já tinham até madrinha e padrinho para esperar ela morrer, porque em 3 meses ela morreria, segundo o médico. Então ela foi, né? Fez uma festa de despedida de vida lá. E nessa festa de despedida de vida, lá nas montanhas de Idaho, né, é como se fosse um monte de falésias, assim, meio deserto, eles acampam naquele espaço. E aí ela tava lá curtindo, bebendo a cervejinha dela, e a tia dela chegou com dor no estômago. O que acontece? A Vaiana também trabalhava com naturopatia, né, com ervas, curava através das plantas. E aí ela falou, tia, mas eu não tenho nada de planta aqui, né? O que eu faço? E aí a tia dela morrendo de dor, ela foi, colocou a tia dela na barraca, colocou a mão e comandou para que a tia dela fosse curada. E aí a tia dela parou de sentir dor, né? E ela tinha visto na visão dela, ela era muito intuitiva, que era vermes, giardia, né? Que estava dando essa dor no abdômen da tia. E aí a tia agradeceu bastante, e no outro dia ela tinha um paciente, né, ela fazia essas leituras e dava um remédio, uma erva. E aí o paciente dela estava com dor de coluna, e aí ela falou, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a minha tia, vamos ver se vai dar certo, né? E aí ela comandou para o universo, para Deus, que aquilo fosse curado, e aí o cara parou de sentir dor na hora. E ela pensou, cara, então tá, eu curei minha tia,
através de um comando, eu curei o meu paciente através de um comando, e se eu me curasse? E aí ela foi, esperou de noite, né? Porque ela pensou, bom, um câncer deve se curar em... Oi, Nayara, eu tô te vendo, tá? Um câncer deve se curar em mais ou menos umas 12 horas, né? Porque uma coluninha de boa, um verme de boa, mas um câncer deve demorar um tempão. Então ela foi, se preparou, sentou na beira da cama e comandou. E a perna dela estava 7 centímetros menor. E ela Uhum. sentiu, assim, crescendo, sabe? Ela até tirou a meia para ver o que estava acontecendo. E ela, depois, no outro dia, ela foi dormir, né? Nem encostou o pé no chão naquela noite. No outro dia, ela começou a andar meio mancando, com medo de apoiar a perna que estava com câncer no chão. Depois de mais ou menos uns 15 dias, ela fez um novo exame, né? Para ver como que estava. E simplesmente o câncer tinha sumido, sabe? Então, ela falou, cara, né? Deus, universo, eu me comprometo a fazer disso uma técnica para que todas as pessoas se empoderem, né, do seu ser infinito e consigam se curar também. Oi, Alan. E aí, ela, durante vários anos, durante 5 anos, ela começou a dar cursos, né? O primeiro curso dela chamava é, Encontre Deus e Trabalhe com Deus, né? Então, ela ia a um palmo acima da cabeça dela e, né, fazia uma meditação que a galera ia um palmo acima da cabeça e a galera tentava falar com Deus, mas as pessoas percebiam que a Havaiana, que elas não iam no mesmo lugar que a Havaiana. Então, depois de muitas tentativas, depois de muitos anos, 5 anos de pesquisa, né, ela foi recebendo insights para um caminho de meditação que ela fosse até a fonte do Criador de tudo que é. No Theta Healing, o Criador de tudo que é o todo, é uma energia de puro amor incondicional. É um pouco diferente do Deus que a gente aprende nas religiões, né? Que de repente é um Deus que tem uma personalidade, que julga o certo, que julga o errado. Esse amor incondicional, esse todo, é a junção de tudo que existe, de todos os planos de existência. Quando eu falo em planos de existência, quer dizer os minerais, quer dizer as plantas, os animais, os espíritos, os anjos, as leis universais e o Criador de tudo que é. Todas essas coisas fazem parte de um reino de plano de existência. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá rolando. Ah, tá. Pronto. Então, vocês entendem o que é plano de existência? São níveis de coisas que existem e a somatória de tudo é o criador de tudo que é. Então, todas as coisas que existem, elas são formadas por energia. Desde o light que está aqui me iluminando, desde o meu computador, até as nossas células, tudo é formado da mesma energia, do mesmo princípio energético, né? Que é a centelha divina, o criador de tudo que é. Até coisas materiais, sei lá, a parede da minha casa é formada pela mesma fonte. Isso a gente consegue estudar através, né, dos átomos. Quando a gente vai estudar a química, a gente vê que todas as coisas na tabela periódica, que resumem tudo que existe, né, fisicamente, quando a gente vai ampliando, todos esses elementos, eles são formados por átomos, que têm, né, a mesma energia, exatamente. O Matheus.
Eu estou aqui explicando um pouco sobre como tudo tem a mesma energia, né? Se a gente fosse pegar o nosso caderno de química, a gente ia ver que todas as coisas da tabela periódica, tudo é formado por átomo e no centro desse átomo tem a mesma energia. Então, a somatória de todas as coisas que existem nesse mundo físico, no universo físico e em todos os universos paralelos, né? Também os anjos e as leis universais e os espíritos, tudo isso forma o criador de tudo que é, Deus, certo? Então, o Deus do Theta Healing não é o mesmo Deus que a gente aprende, porque a gente aprende às vezes que é um Deus que julga, que vai te castigar, né? E quando a gente trabalha com o Theta Healing, a gente percebe que nós criamos tudo aquilo que está acontecendo com a gente, né? Então, a gente cria uma vibração e essa fonte de tudo que existe, essa centelha divina que nos conecta com o todo, ela vai honrar, ela diz sim para tudo. Então, se eu vibro medo, ela diz sim para esse medo, sabe? Então, ela não tem um julgamento, né, de certo e errado, é que nem o nosso subconsciente. Nosso subconsciente não escolhe aquilo que vai guardar de aprendizado, como vai guardar as coisas de aprendizado. E assim é essa energia do todo. Então, ela diz sim para tudo. Se a gente vibra alegria, ela diz sim para isso também. E nos dá ainda mais presentes que a gente sinta a alegria. Se a gente nutre o amor, se a gente nutre a paz, então todas as nossas vibrações vão resultar em mais disso. Vocês entendem isso? Ok. Então, esse, né, é um dos princípios do Theta Healing, que é o princípio da vibração. E aí, depois que foi formado o Theta Healing, a Havaiana tinha um aluno que era neurocientista, né, que ele simplesmente fez um experimento, né, colocou ela lá, colocou coisas na cabeça dela e viu que ela entrava em uma onda teta, né, por isso que chama Theta Healing. E a onda teta, ela é a mesma onda que a gente fica dos 3 aos 7 anos de idade. O nosso subconsciente fica escancarado. Então, tudo que é sugestionável para nós, a gente absorve. Então, por exemplo, se você dorme, e a mesma frequência de quando a gente começa a dormir. Se você dorme vendo um filme de guerra, você está absorvendo todas as crenças limitantes daquele filme. Então, assim, muita gente me pergunta: o Theta Healing é um tipo de hipnoterapia? Né? Apesar de ter a mesma frequência da hipnose, o Theta Healing trabalha com espiritualidade, trabalha com a nossa conexão com o Criador. Né? Na hipnoterapia não tem nada de espiritualidade. Não tem nada de da gente se conectar primeiro com o Criador para depois fazer comandos. Na hipnose, a gente coloca a pessoa em um estado teta e vai jogando informações, somente. Então, quando você dorme vendo um filme, você está sendo hipnotizado. A TV é uma coisa que mais nos hipnotiza. Né? E tem muita gente que vê alguma coisa na TV para dar sono. Então, apesar de ser a mesma frequência da hipnose, não tem os mesmos princípios da hipnose, certo? Que mais? Eu vou falar um pouco sobre as frequências cerebrais. Oi! Então, a gente tem a frequência cerebral mais profunda, é a frequência delta. Desde quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente está nessa frequência delta. Então, o nosso subconsciente está mais escancarado, por exemplo, do que com a frequência teta. Então, tudo que uma pessoa pensa perto da barriga de uma mãe ou perto de um recém-nascido, essa criança está absorvendo.
você precisa só pensar, não precisa nem falar, não precisa nem fazer, que a criança já está absorvendo. Ah, Thalita, então a criança vai absorver tudo isso como crença limitante? Depende daquilo que está na energia dela, daquilo que está no DNA e no campo áurico. Então, o campo áurico, ele armazena questões históricas de até 39 gerações para trás e 39 gerações para frente. Então, questões históricas, por exemplo, eu posso ter uma questão histórica da época da Cleópatra, por exemplo, porque 39 gerações para trás é muita coisa, né, gente? E quando a gente faz uma cura, né, histórica no nosso campo áurico, a gente está curando também as próximas gerações, porque a gente está encerrando aquele ciclo na gente, né? E o Theta Healing nos dá essa possibilidade de trabalharmos questões históricas. Se a gente tem alguma questão no nosso gene de DNA, ou seja, 7 gerações para trás, que se a gente trabalha vai curar também 7 gerações para frente, daí, né, se a gente trabalha questões genéticas, a gente também vai estar curando. Então, se o bebê tem alguma questão genética ou histórica relacionada com o pensamento daquela pessoa que passou perto do bebê e pensou, ele vai absorver. Ou seja, se ele tem receptores nas células dele, energéticas ou físicas, né? Porque o nosso DNA é físico. Se esse bebê tem recepção para aquele pensamento, ele vai pegar. Então, é muito importante, né, que a gente tenha cuidado na hora de lidar com as crianças, na hora do que a gente está pensando, né, no que a gente está fazendo. E, então, até os 3 anos, frequência delta. Dos 3 até os 7, frequência teta. Então, os pensamentos já não são mais captados por aquela pessoa. Né? Então, são mais as atitudes e as palavras, sabe? Que aquela criança vai pegar. E igual, se ela tiver recepção para aquela criança limitante, ela vai pegar aquilo para ela. Né? E depois dos 7 anos, a gente já começa a vibrar mais em alfa. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Todas as frequências cerebrais, a gente tem todas em todas as fases da nossa vida. Aqui eu estou falando como a gente vibra predominantemente. Então, do 0 aos 3, predominantemente em delta. Dos 3 aos 7, predominantemente em teta. Certo? Dos 7 até mais ou menos uns 11 anos de idade, frequência alfa. Ainda é uma frequência bem sutil, né, em que as crianças estão criativas, né, mais relaxadas, mas é uma frequência que está mais blindada, né? Então não ela está mais blindada de receber a crença de outras pessoas. Mas vocês já ouviram falar que a nossa personalidade ela é formada até os 7 anos de idade? Então, tudo aquilo que ela já vivenciou de experiência dessa vida, das vidas passadas até os 7 anos, é onde a maioria das crenças limitantes vão estar. Mas isso não quer dizer que alguém não possa ter uma experiência ruim e ter aprendido algo, uma crença limitante em outras fases da vida. É só mais difícil que isso aconteça, né? Muitas vezes está até os 7 anos de idade. Então, no Theta Healing tem uma ferramenta que se chama Digging, né? Que a gente escava as crenças limitantes através de perguntas, né? Então, a gente pergunta várias coisas, perguntas poderosas que vão acessar mais o subconsciente dessa pessoa e descobrir quais são as crenças limitantes, né? O que é uma crença limitante? É um aprendizado que a gente aprendeu de uma forma não tão elevada. Então, todas as vezes que a gente passa por certa situação, por certos gatilhos,
né, a gente tende a ter o mesmo padrão de repetição, o mesmo padrão de comportamento, de pensamento e de sentimento. Vocês entendem? Vocês têm alguma pergunta? Eu falo demais, né? Então tá. Não? Tá, depois da frequência alfa, que é até os 11 anos, nós temos a frequência beta, que é a frequência que a gente fica até hoje, né? A gente fica da adolescência até nos dias de hoje. O que tem sido muito comum? As crianças cada vez mais cedo serem influenciadas a produzir, aí faz oficina de teatro, aí faz balé, aí faz, né? Então as crianças cada vez mais cedo estão ficando muito na frequência gama, que é uma frequência de mais de 45 Hz, né? E o que isso quer dizer? Um cérebro acelerado, 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 acelerado. Isso, quando a pessoa vibra em gama sozinho, só nessa frequência gama, sabe quando a gente está num estado de fluxo, que a gente se entrega numa atividade e nem sente fome, nem nada, porque aquilo tá, tá muito bom, automático, e você vê que está produzindo, você está curtindo fazer aquilo. Só que mais de 3 horas de gama por dia, você pode desencadear no teu organismo várias doenças neurodegenerativas, né? Como a Parkinson, Alzheimer. Então, cada vez mais essas doenças estão ficando mais comuns, porque da adolescência até mais ou menos uns 50 anos de idade, as pessoas estão se colocando, né, nesse fazer, produzir. A frequência gama, quando aliada a outra frequência de mais baixos hertz, aí ela é neuroconstrutora, neuroreparadora, né? Então, ela começa a ser saudável para nós. Como que eu faço isso? Eu posso fazer meditações, né? Qualquer meditação, e colocar como música de fundo alguma música que tenha mais de 40 Hz no YouTube. Se você digita Hertz no YouTube, você já vai ver acima de 400, 420 Hz, né? 800, não sei, lá vai cacetada Hz, aquilo lá tudo é gama. Então, se você faz uma meditação, no mínimo você vai ficar em alfa. Então, isso é bom, neuroconstrutor, né? E quando você faz uma meditação de Theta Healing, você potencializa a sua conexão com o seu ser divino, que por sua vez é a sua conexão com o Criador de tudo que é, com esse todo. E se você alia, né? Qual terapia que é da frequência delta? É as barras de Axis, né? Então, nas barras de Axis, o cérebro já fica em delta, né? Inclusive, depois eu posso fazer uma live sobre barras de Axis, que tem um neurocientista chamado Jeffrey Fanning, que pesquisou há mais de 10 anos, assim, por mais de 10 anos, o efeito das barras. E ele fala assim que nenhum medicamento psiquiátrico faz o que as barras fazem, assim, tão pouco tempo, né? Às vezes um efeito que um paciente teria com, sei lá, com 3 meses de uso, as barras já conseguem em 1h30 de sessão. Mas depois eu mando esse estudo para vocês, tá? Tipo, o vídeo do Jeffrey Fanning falando e tal. Então, vocês entenderam as frequências cerebrais? Se tiverem alguma dúvida, essa aqui é a apostila de Theta. Tá bem fresquinha, porque esse final de semana vai ter o curso de Theta Healing, que vai ser presencial. Então, deixa eu ver aqui. Então, outra base, né, além das ondas cerebrais, é o uso dos nossos sentidos psíquicos. Todos nós
somos, como é que fala? Médiums. Né? Um monte de gente fala, mas tem que ter o dom, né, para trabalhar com a espiritualidade, tem que ter o dom para trabalhar com terapias energéticas, né? E, na verdade, não tem muito que ter um dom, não. Todos nós temos um dom, já que todos nós somos formados por energia. E todos nós temos uma glândula pineal, todos nós, né, temos chakras, então todos nós temos sentidos psíquicos. Alguns trabalham mais, alguns trabalham menos, né? Então, desde pequena, eu tenho sido obrigada a trabalhar os meus, porque eu tinha isso muito aflorado, assim, eu via muita coisa. Mas isso não quer dizer que uma criança, né, uma pessoa que na infância nunca viu nada, não quer dizer que não possa trabalhar com Teta Healing ou utilizar isso na própria vida. Então, os sentidos psíquicos, eles estão ligados aos nossos chakras, né? Então, vocês já estão craques em chakras, né? No rumo do nosso quadril, a gente tem o nosso chakra básico ligado, né, aos nossos... Deixa eu só desligar uma coisa aqui. Isso. Ligado à nossa saúde física, à nossa saúde material, à nossa interação com a matéria, né? E a gente depois tem o chakra sexual ligado à criatividade, ligado ao nosso poder criativo, né? O nosso poder de co-criar a nossa realidade junto com o Criador de tudo que é. Depois nós temos o nosso chakra do plexo solar, que está no rumo do nosso estômago, né, na cor amarela. Esse chakra do plexo solar, ele é responsável pela empatia, né, pelo nosso sentido psíquico de empatia. Quem nunca passou perto de alguém e sentiu exatamente o que essa pessoa estava sentindo? Né? E de repente você fala para a pessoa, nossa, eu estou me sentindo de tal forma. E a pessoa fala, nossa, mas eu estou sentindo dessa forma que você está me falando. Então, o que aconteceu? Você com seu chakra, né, da empatia, o seu plexo solar, geralmente eles é como se fosse uma florzinha, assim, eles estão virados para nós. Quando a gente usa a empatia, esse centro, ele vira para o outro. Tem pessoas que são empatas e praticam a empatia 24 horas por dia. Então, o que seria quando estivesse virado para si? O que seria um poder pessoal? Às vezes fica uma baixa autoestima, porque a pessoa é virada totalmente para o outro, para o bem-estar do outro, sente muito. Então, pessoas, por exemplo, que têm Netuno no mapa ou Peixes no mapa muito forte, às vezes esquece de si porque se mistura muito com a energia do outro, né? Eu tenho Netuno forte. Então, o que a gente sempre tem que fazer é equilibrar os nossos sentidos psíquicos para se voltar para si, se fortalecer e assim ser um canal de cura, né, para outras pessoas. Depois a gente tem o nosso chakra do coração, né, ligado às nossas emoções, à saúde emocional e à inteligência emocional, né? Daí a gente tem o nosso chakra laríngeo. Nosso chakra laríngeo, ele é responsável pela psicofonia, né? Muitas vezes, numa sessão de Theta Healing, a gente está pensando algo, sei lá, recebendo uma intuição de algo, só que quando a gente abre a boca para falar, sai uma coisa totalmente diferente, né? E quem faz apometria, quem faz outras técnicas deve sentir isso às vezes, assim, né? Que às vezes tá chegando uma coisa, só que aí você fala outra e essa outra coisa faz muito sentido. Porque você tá usando o seu chakra laríngeo para entender a verdade, a realidade da outra pessoa e assim as coisas vão fluindo. Temos também o nosso sentido da clarividência, nosso terceiro olho ligado muito à glândula pineal, né? Então a clarividência é ver além,
e a gente utiliza ela muito com a imaginação, né? Se a gente imagina, isso está acontecendo. Então, é muito importante também ver o que que a gente está criando com a nossa imaginação, né? Esses dias eu vi como que fala? Um meme que era tipo assim, quando você tá com insônia, você cria uma história de amor na sua cabeça para dormir. Eu pensei, gente, olha para você ver. E se você cria história de amor, por exemplo, com alguém que você nem tá afim, vai que a pessoa tá na mesma vibe que você né? E às vezes é secretamente afim de você, aí vai, chega em você e você não quer nada com a pessoa, você criou toda aquela vibração para nada, né? Então, se for criar alguma coisa na cabeça antes de dormir, cria algo que você tem vontade e não necessariamente com uma pessoa específica, né? Cria uma realidade que você possa viver tanto junto com alguém quanto sozinho, né? Porque as coisas tendem a acontecer, tudo é vibração, então tudo que a gente cria na imaginação cria também uma vibração, e se a gente pensa em alguém específico, se tiver ressoante, pode ser que venha a acontecer, né? Que mais? Aí esqueci que eu tava falando. O sentido específico. A gente tem a clareaudiência, né, que é acima da nossa orelha, na cor amarelo, um pouco mais forte do que o amarelo do plexo solar. E às vezes a gente ouve coisas, né? Quem nunca ouviu alguém te chamando? E aí você vai responder o quê? Mas às vezes a gente não ouve com os nossos ouvidos físicos. Às vezes sim, mas às vezes a audiência, ela aparece como pensamentos na nossa cabeça, né? Então é muito importante a gente treinar esse sentido específico. Às vezes de noite me dá tipo quando eu sinto que alguém vai falar comigo, eu sinto tipo umas cosquinhas assim, ó, em cima do ouvido. Aí eu fico assim, prestando atenção, tipo, qual que é o recado, né? E isso a gente vai, com a prática do Theta Healing, a gente vai liberando e cada vez a gente vai ficando mais craque, né, em perceber aquilo que está à nossa volta. Porque a gente recebe recados dos anjos, do Criador, do nosso eu superior, o tempo inteiro. Só que às vezes a gente não percebe, às vezes tem um véu, né, de crença limitante que fala, não, não é isso não. Ou então é um véu de crença limitante que simplesmente não nos deixa perceber a realidade real, né? Às vezes a gente quer muito viver a realidade como as outras pessoas, né? E isso faz com que a gente se bloqueie para receber de tudo à nossa volta. Quando a gente treina os nossos sentidos específicos, a gente começa a receber de tudo à nossa volta. E, gente, não precisa ter medo, porque dá para a gente criar com todas as energias, tá? E, ai, mas eu não quero ninguém falando no meu ouvido. Talvez pode ser até você mesmo, a sua parte mais inteligente, seu eu superior, né? E no Teta Healing a gente aprende vários mecanismos, assim, se você não quer ninguém à sua volta, dá para enviar para a luz, dá para imagina, acho que eu já falei isso para vocês, imagina uma luz brilhante à sua volta, né? Que vai dar tudo certo. Não precisa, né, ter medo, não. E também com a nossa clarividência, às vezes a gente começa a ver coisas. Mas quando a gente tem os nossos sentidos psíquicos controlados pelo bem maior, né, com a conexão de Deus, a gente não vai ver nada que a gente não queira ver. Às vezes a gente percebe a energia, né? O criador não vai querer assustar a gente, sei lá, né? Se tem um anjo caído, um demônio ali, às vezes não vai te mostrar.
no começo do Theta Healing, porque teve uma época que eu via muito, né? E aí eu fui no centro para fazer um rolê lá, que eles fecharam um pouco os meus sentidos psíquicos, e aí eu não via tanto. Aí eu pedi pro criador para eu ver. E eles não são tão assustadores assim. Tem uns que são, mas tem outros que não. Sabe? Dá pra gente lidar com essas energias tranquilamente. Depois a gente tem o nosso sentido profético, que é relacionado com o nosso coronário. Ah, Thalita, como que você tem certeza absoluta do que você está vendo? Porque todos os sentidos psíquicos que a gente acessa no Theta Healing tem junto o sentido profético. Então, é daí que vem a certeza. Né? E às vezes o nosso paciente não vai estar pronto para receber aquela informação. Então, sempre que eu vou fazer uma leitura em alguém, né, que é para ver o que está acontecendo com essa pessoa em determinado assunto, eu sempre pergunto para o criador: essa pessoa está pronta para receber isso? Né? É assim, desse jeito que eu estou vendo que é para falar, porque muita gente fala, mas você está recebendo uma informação do sentido profético. Então, é desse jeito que você tem que falar para a pessoa, né? Mas às vezes a gente acessa muitas coisas, né? Coisas elevadas e coisas desafiadoras para a pessoa receber. Então eu sempre pergunto, verdade. Desse jeito que eu tenho que falar, como eu tenho que falar? Eu tenho que falar isso, tudo que eu tô vendo, né? E aí a gente vai na maneira mais ética, passando todas as informações para a pessoa e da maneira mais amorosa também. Não tem como você trabalhar com Theta Healing se você não tem um mínimo de amor, assim, por ser contribuição, sabe? Então, se você gosta de. Se você vibra com a felicidade do outro, talvez Theta Healing não seja só para você praticar contigo mesmo. Talvez seja uma ferramenta que você possa trabalhar, né, com outras pessoas. E é muito legal quando as pessoas começam a ter resultado, né, e começam a confiar em Deus. Eu tenho muito cliente, eu atraio muitos clientes evangélicos, eu atraio muitos clientes ateus, né? Então, essa galera, assim, todos os meus clientes que não acreditam em Deus, depois do Theta Healing, tanto como alunos quanto como pacientes, eles começam a acreditar, sabe? É muito doido, assim. Tem o Ian tá aqui nessa sala. A família inteira dele já foi meu aluno. Ele vai ser agora nesse final de semana. E se eu não me engano, o pai dele e o irmão dele, eles eram super, assim, meio céticos, sabe, assim. E o irmão dele foi conversar comigo, né, e ele falava, eu não acredito em nada disso aqui, não. Eu falei, ok, né, ótimo, tudo bem. E aí, ele é adolescente, né, ele foi fazer uma sessão para tirar uma nota boa e tal. E a gente fez um monte de trabalho, e ele foi e passou, né? Que ele ia ficar de DP, aí não ficou de DP. E aí ele começou a acreditar nessas questões energéticas, e hoje ele tá uma gracinha, assim. Então, como seria se a gente participasse, né, do florescer espiritual das pessoas? É muito legal. Eu recomendo para todo mundo. Então, sentidos psíquicos, tá ok? Então, livre-arbítrio e cocriação. O que que acontece? Nós somos livres para criar aquilo que a gente quiser. Pode ser que depois de um atendimento de Theta Healing, a pessoa crie uma crença limitante parecida com aquela que a gente tirou. Porque, sim, dá para a gente tirar das células da pessoa, da energia, de todos os corpos da pessoa, aquela crença limitante. E a gente sabe que aquela crença está lá por um teste chamado teste muscular, né? E quando o teste muscular é um teste que o corpo da pessoa vai responder se ela tem tal crença ou se não tem tal crença. Né? E se ela tiver, então depois a gente vai, se conecta com o criador, faz os comandos de teta e depois faz o teste de novo para ver se saiu.
né? E no primeiro teste muscular as pessoas ficam tipo, como assim? Saiu, né? E é muito legal. Depois de um tempo que eu tô com aquele paciente, eu nem costumo fazer muito teste, que a pessoa já tá entregue. E aí eu também economizo tempo, né? Da sessão para fazer o teste, eu já vou trabalhando outras coisas. Então, assim, depois que a pessoa sai da sessão, ela pode criar aquela crença de novo. Nós não somos salvadores, né? A gente está lá para ser contribuição daquela forma, a gente avisa. Então, quando você se encontrar em tal situação, se alguém, por exemplo, passou pela mesma situação e vai falar com você, né? Como que você vai lidar? Você vai concordar com tudo que ela está falando, todas as crenças limitantes que ela está falando? Ou você vai utilizar mecanismos de cancelamento, né? Cancela, 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 para aquilo não entrar de novo no seu subconsciente, né? E para você se cuidar. Quando alguém passa por uma sessão de Theta Healing, e a gente fala para a pessoa estar na presença, geralmente as pessoas ficam realmente mais atentas, mais presentes em si, né? Chamado orar e vigiar, mas não uma coisa. Tem gente que leva ao pé da letra e fica meio paranoica, assim, né? Não precisa ficar assim paranoica. Só de você respirar, parar, sabe? Sentir o seu corpo, você já está na presença, certo? E aí, todas as vezes que você vê que você está muito automático, para, respira, se conecta com o seu ser infinito. Inclusive, vocês podem fazer isso enquanto eu estou falando para vocês. Porque o que acontece? Não existe verdade absoluta, certo? Isso é a perspectiva da Havaiana com um pouco de perspectiva minha, né, sobre o que é o Theta Healing, como que ele acontece. Mas se vocês quiserem, né, e eu falo para todo mundo preservar o sentido crítico, né? Então, todas as vezes dá uma respirada, desconecta com o coração e pergunta: verdade, isso é verdade para mim? Porque o universo, ele é muito vasto. Ele tem várias realidades e várias possibilidades. Então, você pode querer para participar da realidade do Theta Healing, se isso for condizente com a tua energia, com a tua realidade. Então, pelo amor de Deus, não vai fazendo curso, não vai fazendo 300 tipos de terapia só porque aquilo é modinha ou porque todo mundo está fazendo, ou sei lá. Sempre entre em contato consigo e fala a verdade. Isso é verdadeiro para mim? Isso vai me fazer criar mais? Porque se não for fazer de se o seu corpo, né, dá um murchado, responde não. Então, talvez não seja o momento, talvez não faça sentido para tua energia, certo? Tipo assim, crítica, ser crítico é diferente do que julgar. De falar, ai, mas esse negócio aí, não sei, não funciona, não sei o que, né? Porque até para saber se isso funciona, a gente tem que experimentar, né? Mas se já não faz sentido para a sua energia, então não precisa nem experimentar. Mas se faz, fala, eu acho que eu tô achando interessante o que essa menina aí tá falando. Então pode ser que faça sentido para a tua energia e aí você começa a praticar, a ver, né? Então, porque que acontece? Tem muitas pessoas que trabalham com Theta Healing no Brasil. Igual eu tinha falado no começo, o Brasil é tipo um celeiro dessas terapias energéticas, de barras, de Theta Healing. Então, existem profissionais e profissionais. Existe gente que entra nisso aqui só para ganhar dinheiro? Existe. Existe, igual existe em todas as profissões, igual existe médico que entra para medicina só para ganhar dinheiro, certo?
Então, é muito importante você continuar com o seu senso crítico, né, com aquilo que faz sentido para você não gastar dinheiro e energia e tempo com coisa que não faz sentido, tá? Beleza? Essa faz muito sentido para mim, por isso que eu trabalho com isso, por isso que eu ensino, né? E Theta Healing, eu ainda não contei minha história completa para vocês, né? Eu sempre trabalhei com terapias energéticas desde os 14 anos. Então, eu fiz reiki, comecei a atender com reiki com 14 anos, né? E ao longo do tempo eu fui vendo que os meus pais estavam me cobrando faculdade, com medo de eu virar hippie, né? Então eu fui, passei para nutrição, que eu queria ser contribuição de alguma forma, e só que eu via que era muito corpo, 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 a resposta é tudo no sistema corporal. Você tá com gastrite, nem faz diferença se você estava ansioso, se você estava nervoso. Eles falam que tem algum mecanismo no cérebro que faz com que a resposta, né, de acidez no estômago aumente. Eu pensei. Aí eu fui e fiz o coaching, né? Me formei em coaching, me tornei master, então eu ensinava coaches. E depois falei, não, eu acho que isso está meio raso, eu quero me aprofundar no ser humano. E aí eu fui para psicologia. Então, ao mesmo tempo, eu trabalhava com coaching, eu fazia nutrição e psicologia. E aí, no final dessas faculdades, eu percebi que não era isso ainda. Então, eu voltei para a origem das terapias energéticas, né? Na época, a minha sogra, na época, tinha acabado de fazer barra de Axis, e aí eu encontrei o Theta Healing. Então, eu fiz Theta Healing, ela me deu Axis Facelifting, que é da escola de barras. E aí, depois eu fiz barras e fui me aprofundando e fui me tornando instrutora. Aí eu vi que isso fazia muito sentido quando eu comecei a praticar todas essas terapias com os meus clientes de coaching. Eu falei, nossa, e a galera meio que viciou nessas terapias energéticas e deixou o coach meio de lado, né? Eu falei, bom, isso deve fazer parte do meu propósito, porque a galera tá querendo que eu faça isso como trabalho, né? E desde então eu me apaixonei, assim, o Theta Healing na minha vida. Antigamente eu achava que tudo era meio que um destino, sabe? Assim, que que eu não podia criar algo diferente para mim. E eu fui vendo que o universo é muito vasto, que o universo é infinito, que a realidade de muitas pessoas, da maioria das pessoas, é, é aquilo que elas escolhem e é uma só, ou então é dual, ou isso ou aquilo, ou algo é certo ou algo é errado, ou algo é bom ou algo é mal. Então eu vi que entre essa dualidade tinha várias opçõezinhas de ser, né? Então eu via que de repente, igual no meu mapa, eu poderia ser uma ótima nutri, eu poderia ser uma ótima psicóloga, eu poderia ser uma ótima terapeuta energética. Então, dentro de várias possibilidades, a gente pode escolher alguma que não tá no deixa a vida me levar. Eu posso escolher aquilo que eu quero ser de acordo com o meu propósito, sabe? Eu posso escolher aquilo que eu quiser. E muitas pessoas ainda têm dificuldade em aceitar, sabe? Que se elas se alinharem com Deus, se elas se alinharem com elas mesmas e se elas trabalharem para isso, né, se elas movimentarem a lei da ação e reação, elas vão ter aquilo que elas querem, né? Então, o que que acontece? Muitas pessoas, às vezes, tem três tipos de pessoas que, às vezes, vêm fazer curso de Theta Healing. Pessoas que querem manifestar a realidade, quer criar a própria realidade. E aí elas vêm achando que a técnica vai salvar elas, né? Ao passo que a técnica é ótima, a Theta Healing é muito massa, mas só de você fazer o curso você não vai sair manifestando a realidade se você não praticar todos os dias, né? Tipo assim, não é de fazer o curso que vai começar a chover dinheiro, que vai começar a acontecer as coisas. A gente é o nosso escritor da nossa vida, então a gente precisa praticar aquilo para que isso faça efeito, sabe? Assim.
Então, tem esse tipo de manifestador, tem pessoas que querem trabalhar com isso, e eu sempre falo, pessoas que querem trabalhar com Theta Healing, trabalhem em si mesmos, sejam seus principais pacientes. Porque se você não trabalha consigo, como você quer trabalhar com outra pessoa? É como você quer participar de curas com outra pessoa, né? Então, eu comecei a ver, porque eu fui uma dessas pessoas que entrou para manifestar a própria realidade. E eu recebi muito mais do que isso. Eu recebi uma real conexão comigo, com a Mãe Terra, com o Universo, com o Criador. E isso foi o que me movimentou a querer trabalhar e espalhar isso para as pessoas, né? Que a principal coisa, se elas estão alinhadas com elas mesmas, elas estão alinhadas com o planeta e com Deus. E tudo vai acontecer da maneira mais elevada e melhor. Se a gente manifesta algo pelo nosso ego, quanto que a gente está alinhado, de repente, com a nossa alma, né? Então, alinhar também os nossos desejos com a nossa alma é muito importante para a gente criar nossa realidade com mais facilidade, né? Em vez de ser uma criança birrenta que bate o pé no chão e fala eu quero, eu quero, eu quero. Mas para que eu quero? Né? Seria aquela coisa do propósito, seria aquela aulinha do propósito que a gente teve no desafio sobre criar. Ok, eu quero isso, mas para que eu quero? Então, vocês que fizeram esse desafio sobre criar, é muito legal. Com essa consciência que vocês já têm hoje, de participar de um curso de expansão de consciência. Que agora vocês já têm uma noção do que leva vocês a manipular as energias da maneira mais elevada e melhor, né? Ligados ao Criador de tudo que é realmente. Então, é isso que me faz, né, trabalhar com Theta Healing, essa conexão. E quando a gente está conectado, a gente está na suficiência. A gente não precisa de mais nada, né? E quando a gente não precisa de mais nada, é aí que a gente atrai tudo que a gente precisa para manter o nosso propósito, para manter aquilo que a gente vem criando, sabe? Vocês entendem isso? Ok. E aqui tem o poder de observação, testemunho, que é outro princípio do Theta Healing. Quando a gente faz uma oração para Deus, né? As orações, gente, também, quando a gente faz uma oração bem concentrada e bem fervorosa, a gente também entra em Theta. Essa foi uma pesquisa que foi divulgada pela primeira vez, acho que em 2000 e assim, no Brasil foi divulgado na Fátima Bernardes, aquele neurocientista, sei lá, 2013, 2014, né? Eu lembro até hoje, assim, que ele falou que vários cientistas pegaram todos os líderes religiosos de várias, né, religiões do mundo e colocaram neurotransmissores enquanto eles oravam e eles também entravam na frequência teta. Né? Então, quando a gente faz uma oração bem fervorosa, né, agradece, tem a fé absoluta de que aquilo já é, e visualiza as coisas acontecendo, Deus abençoando tal projeto e tudo mais, esse poder de observação, ele faz com que as coisas aconteçam. Então, se a gente simplesmente visualiza, a gente tem 30% de chance das coisas acontecerem. Se a gente entra em teta, né, e visualiza, a gente tem aí 90% de chance de que isso aconteça. Então, a parte de testemunhar, né, visualizar o Criador fazendo as coisas, é que faz com que as curas aconteçam. Quando eu falo em cura, a cura para mim é desde um ganho de consciência até uma cura física. Eu já presenciei várias coisas. No mínimo, no Theta Healing, você vai criar consciência do que está acontecendo com você, se você estiver se atendendo,
ou com o outro. E não é permitido fazer, assim, é permitido, mas não é legal, né? Não é ético. Fazer sessão com alguém que não esteja sabendo que você está fazendo uma sessão com ela. Por exemplo, eu quero fazer uma leitura intuitiva do meu namorado. Eu quero estar onde ele está agora remotamente para saber se ele está me traindo. Isso é ridículo, né, gente? Mas fora, fora os julgamentos, quando a gente faz a meditação de Theta Healing numa vibração não tão legal, o que acontece muitas vezes é a gente se ligar com alguma energia que não é o criador de tudo que é. Alguma energia de baixa vibração. Sei lá, um mago negro, né? Uma dessas galeras aí. Então, todas as vezes que eu faço uma meditação de Theta Healing, eu não sei se vocês observaram, eu falo para vocês se ligarem com o coração, que é o seu ser infinito. Eu falo para vocês irem, né, para a Mãe Terra, porque qualquer coisa, né, é tipo um carrego mesmo, qualquer coisa que esteja com você, que não é de boa vibração, já vai ser transmutado pela Mãe Terra. E, né, você volta para você e depois vai para o universo. Né? Essa é a meditação de Theta Healing. Depois passa por aquelas camadas claras e escuras, que é as camadas dos espíritos, depois a camada dourada, que é a dos anjos, dos mestres ascensionados, depois aquela camada de gelatina, né, com várias cores, símbolos, que é a camada das leis universais, depois a branca, 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 que é o todo, que é o criador de tudo, que é por amor incondicional. Então, é muito importante essa parada, né? Quando você está em Theta, esse ganho de consciência para depois fazer uma meditação. Que quando você entra em Theta, você entra numa consciência cósmica, né? Você já não está em julgamento, você já não está com raiva, com rancor, ressentimento, tudo isso vai se dissipando naquele puro amor, sabe? Então, por isso que dá pra gente atender parentes, né? Muitas vezes eu já atendi minha mãe e tinham crenças que eram relacionadas a mim, né? De repente, a gravidez, ao meu nascimento, que não estava na hora certa. Então, e nem por isso eu a ressenti. Por quê? Porque na consciência cósmica, a gente está misturado com a energia do Criador de tudo que é. Então, a gente prossegue o atendimento sem julgamento, sem criticar, simplesmente enviando por amor para a pessoa. Por isso que depois de um atendimento, tanto terapeuta quanto paciente, a gente, as células ficam vibrando, assim, sabe? Fica top, sabe? Assim, a gente fica como se tivesse enfiado o dedo na tomada, né? A gente ganha energia. Que mais? Poder da palavra e dos pensamentos. Então, todas as vezes que a gente tem um pensamento, muita gente tem pensamento catastrófico, né? Ai, mas que tal coisa vai acontecer? Ai, que aquilo, né? Ai, não tem jeito de trabalhar e tudo mais. Ai, esse povo tá em casa. Gente, se eu te falar que ficar em casa me fez trabalhar bem mais, né? E me movimentar energias bem mais do que quando eu saí de casa. Então, não é. A gente dá para criar algo diferente, não é ficar em casa ou deixar de ficar em casa que vai fazer com que a gente crie menos ou mais pra gente, sabe? A gente pode criar mais em qualquer situação. Então, é isso. Acho que eu dei uma boa introduzida, né? Aí é muito importante a gente lembrar daquilo que a gente vai falar. Então, quero, né? Eu quero isso, universo, não. No mínimo, eu desejo, ou então
eu já tenho isso na minha vida. Eu já sou paciente, sabe? Quando a gente cuida do que a gente está falando, as coisas também passam a acontecer mais rápido ou menos rápido, né? Se a gente está na parte positiva, vai ser mais rápido. Se está na parte negativa, né? Eu reclamar também não é muito bom, né? E quando a gente passa a ser mais positivo nas nossas palavras e nossos pensamentos, as coisas acontecem melhor. E o que acontece? Se você se forma em Theta Healing, acostuma a tua energia a vibrar em Theta e continua reclamando na sua vida, as coisas tendem a vir de uma forma mais rápida pro pior, sabe? Então, Theta Healing é sobre autorresponsabilidade, sobre a gente realmente tomar as rédeas da nossa vida e criar com isso, sabe? Criar ainda mais possibilidades, né? E o que vai dizer se é uma possibilidade positiva ou negativa, né? Vai ser a nossa atitude interna e nossas atitudes externas, como a gente lida com a vida, certo? Agora, vamos fazer uma prática? Me fala, peraí, vocês têm alguma dúvida? Eu vou abrir um pouco para pergunta. Se vocês tiverem alguma dúvida. Não? Então tá. Então, deixa eu ver, acho que eu vou pôr uma música, né? Já que eu falei da música que vibra em delta, que a gente vai entrar em teta plus delta, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aí eu sempre pego no YouTube. Então eu digito aqui, Hertz, HZ. Aí vem um monte de meditaçãozinha, ó. Que tem de 852 Hz, 528, 396. Acima de 45 já é gama. Por que às vezes é para a gente escutar a música para 990? Em algumas terapias. Ai, eu não sou muito top em gama, não. Mas acima de 45, aqui, ó, 963 é ativação da glândula pineal. Então, acima de 900 e 990 vai ajudando a descalcificar. Mas a função de cada hertz geralmente já tem no vídeo. Então, aqui, 639, né? A energia do amor. 741, detox e limpeza. Como que vocês querem a meditação de hoje? Para quê? Para qual assunto? Me dá umas ideias aí. Eu acho que para a saúde, né, Thalita? Porque a gente está numa transição tão grande, com tanto receio dessa pandemia, não está fazendo nada, fica com receio de todo mundo chegar perto. Está muito ruim essa frequência. Então, eu vou pegar aqui. Tá, vou pegar 432. Vê se vocês estão ouvindo. Tá mais alto do que a minha voz? Tá, peraí. E agora? Tá mais alto que a minha voz? Então tá. Então, pode sentar confortavelmente. Respira. Vai respirando, se conectando com o seu coração. Percebendo como que está seu corpo.
Se tem alguma dor em alguma parte, algum incômodo, você vai facilmente liberando qualquer sensação de incômodo. Todas as tuas células, elas vão se expandindo, 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 até que a sua energia, ela vai ficando além do seu corpo físico. Ela vai tomando todo o seu corpo áurico. Respira. Imagina uma energia branca, branca, branca chegando pela tua cabeça, passando pelo teu pescoço, costas, ombros, braços, troncos, pernas e pés. E como se fosse uma cachoeira, vai levando qualquer nódulo energético, qualquer sentimento inferior. E tudo isso vai saindo como raízes dos seus pés, que vai entrando no chão da Mãe Terra, em camadas de raízes, de rochas, de cristais, de água e de fogo. Nessa camada de fogo tem uma bola, que é o coração da Mãe Terra. Essas raízes vão abraçando essa bola de fogo e deixando lá tudo aquilo que a gente não precisa para essa meditação. E todas essas energias, toxinas, vão sendo transmutadas em puro amor, concentração, paz. Tudo isso vai subindo por todas aquelas camadas de volta e vai entrando pelos seus pés, pernas, quadril. Vai zigue-zagueando por toda a sua coluna vertebral, ativando e equilibrando todos os seus pontos de energia, que são seus chakras. Pescoço, cabeça. Vai respirando o equilíbrio. E acima da tua cabeça vai surgindo uma linda bola de luz. Escolhe uma cor para ela. E vai observando a formação dessa bola de luz, que é o seu veículo de viagem. Então você vai se imaginando pequenininho, vai diminuindo, 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 diminuindo de tamanho, até que você caiba dentro dessa bola de luz, que vai subindo, além do teto de onde você está, passando por esse azul escuro do céu, cheio de nuvens, vai subindo, 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 passando por um espaço que tem muitas estrelas. Você vai ultrapassando a camada de ozônio da Terra e adentrando esse universo escuro, com planetas, com a Lua. Vai subindo infinitamente por vários universos, galáxias. Observa uma estrela nascendo, a energia da criação já florescendo dentro de você. Então, você vai passando por camadas de luzes claras e escuras, claras e escuras, claras. Passa por uma camada dourada, confortável e cintilante. Vai passando também por uma camada gelatinosa com todas as cores do arco-íris. Vai subindo além de números, além de símbolos, por todas essas cores. Então você vai entrando numa camada cor-de-rosa que é a lei da compaixão. E depois dessa lei da compaixão, tem um portal triangular, branco, branco, branco,
luminoso, que é puro amor. Você adentra esse portal que é puro amor incondicional e vai além. Vai subindo, subindo, subindo além dessa camada. E você percebe que ela é infinita e ilimitada. Você se derrete sua bola de luz, derrete você da cabeça aos pés. E você se entrega ao todo, à conexão com tudo que existe. Respira. Então agora eu vou fazer alguns comandos. Você me permite que todo medo dessa realidade previsível, todas as vozes dentro de você que falam que você corre perigo participando dessa realidade previsível, tudo isso vai sendo dissipado, liberado, com puro amor incondicional, enviado para a luz de Deus, e que no lugar seja instalada a sensação mais elevada de segurança, de proteção, de capacidade de se proteger energeticamente e fisicamente, que você já está livre de perigo, que você já está livre de qualquer doença. Sim? Vai respirando nesse momento. A gente vai movimentando todas as energias que a gente não precisa, enviando para a luz e recebendo. Recebe toda essa chuva dourada de proteção, de amor, de aconchego, de que já está tudo bem. Você me permite liberar você de todos os votos e compromissos de honrar o inconsciente coletivo através do medo, através de ficar doente, sim? Respira. Nesse momento, estou quebrando todos os contratos, encerrando, cancelando todos os contratos desde o primeiro dia da sua alma. Respira. E abrindo nas tuas células todas as possibilidades do universo, para que você escolha aquilo que você sentir vontade de escolher. Se você quiser escolher saúde, eu instalo nesse momento, só diz sim. Quem instala saúde, instalo também o bem-estar, instalo também a capacidade mais elevada de escolher conscientemente aquilo que você nutre com os pensamentos, sim? Que você já sabe como escolher as melhores escolhas que vão criar mais para você e para as pessoas que você ama e para todas as pessoas e de repente para toda a Mãe Terra, que você já sabe como escolher o melhor. Respira. Respira mais uma vez. Você me permite te liberar também, todos vocês me permitem liberar do compromisso de ganhar carinho através do medo, ganhar carinho através da doença, que isso já está encerrado, revogado, cancelado.
aqui agora sim. Respira. Que vocês já sabem como ganhar carinho, receber carinho de vocês, das pessoas e do Criador, sem precisar de sofrer, nem de ficar doente. E nem de ter medo, sim. Respira. Respira novamente. Você me permite quebrar o compromisso de poder descansar através da doença e instalar no lugar que você já sabe como dar descanso para o teu corpo, para a tua mente, para a tua energia. Cada momento que você quiser, cada momento que você escolher, cada momento que você perceber que precisa desse descanso, que você já sabe como perceber tudo à tua volta, perceber o teu corpo, que você já passa a tua vida se percebendo, estando presente em cada segundo, sim? Respira. Recebe de você, recebe do Criador essa chuva dourada maravilhosa em todos os níveis, em todas as células. Respira. Imagina agora uma cachoeira branca, 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 ancorando todas essas mudanças da cabeça, dos ombros, braços, tronco, pernas, até os pés, e dos pés criam-se raízes que vão afundando de novo em todas aquelas camadas da Mãe Terra, que vai encontrando camadas de rochas, cristais, água, fogo. Na camada de fogo tem essa bola de luz e você vai recebendo ainda mais amor e aconchego e aterramento, presença do aqui e do agora. Tudo isso vai subindo de volta pelos seus pés, pernas, quadril, pescoço, cabeça, tronco. E agora todo o teu ser é envolvido pela presença, como se fosse um furacão dourado ao redor do seu corpo. Todas as suas células já recebem essa presença todos os dias. Respira. Absorve nesse momento, a cada respiração, você absorve esse furacão dourado que vai te deixando mais presente, até que todo o seu corpo, como se fosse uma esponja, já absorveu todas as bênçãos da Mãe Terra e do Criador. Quando quiser, pode abrir os olhos. E aí? Me falem uma palavra assim, que vocês sentiram. Tem que tirar o do mundo. Isso. Eu senti um alívio muito grande e uma energia tremenda. Não é? A palma da minha mão, ela sempre fica formigando assim. Nossa, E olha que eu faço isso há tanto tempo. E é a mesma sensação. É.
É muito Tinha um monte de grande. conforto. Como se fosse essa energia abraçasse mesmo a gente, assim, tipo, tranquilizando. Sim. O que mais? Marcelina tá no mute, acho que ela não consegue tirar não, que ela tá falando. Ah, tá. Ó, Tirei. Uma leveza, né? Uma tranquilidade, né? Uma paz, né? ai, que bom, muito bom. Granai. Eu senti a mesma coisa, uma tranquilidade, paz, relaxa. É como se estivesse relaxado, como se tivesse acabado de acordar, sabe? Uma noite muito boa de sono, mais ou Sim, menos isso. às vezes, gente, eu separo um dia da semana para me trabalhar, porque no Theta Healing tem tanta ferramenta, tipo, não é só meditar e trabalhar a crença, não. Theta Healing a gente aprende a falar com anjos, a falar com o nosso eu superior. Eu até, de vez em quando, eu olho que o conteúdo programático que eu vou dando no curso a partir da apostila, né? É muita coisa. A gente aprende a modular o nosso DNA. Então, tem, por exemplo, o meu pai, ele estava diabético. Assim que eu formei em Teta Healing, eu atendi ele. E olha que ele é super evangélico. E hoje ele super é meu paciente, assim. E aí eu fiz, né, uns comandos de DNA com ele, eu não fiz nem trabalho de crença. No outro dia ele estava tomando os remédios, né, glifage, e os remédios que na quantidade que o médico pediu. E ele passou mal, por causa que ele estava tomando os remédios de. Aí ele, no outro dia, né, 2 dias depois, ele foi no médico, o médico pediu o exame, e aí, sabe, depois de 4 dias que a gente tinha feito a sessão, o médico reduziu, assim, ele tomava uns 4 comprimidos por dia, agora ele toma um, né? E se eu tivesse feito um trabalho de crença nele, eu só fiz um rolê de DNA. E aí, meu pai gosta muito de barras de axis, sabe? Aí eu falo, vou fazer uma sessão de Chatterjee para completar aquele, né, o negócio da diabetes. Aí ele fala, não, eu quero receber barras. Né? Porque tem gente que gosta de toque e tal, né? Tá. Mas são terapias diferentes, mas ele vai bem profundamente, assim, só com uma ferramenta já teve bastante resultado. Se a gente faz um trabalho de crenças, aí tem mais resultado ainda, né? A gente, então, aprofunda nos planos de existência, eu já falei um pouco aqui, né? Mas aí a gente aprofunda mais em como interagir com esses planos de existência a partir do Theta Healing. Aprende a enviar espíritos errantes para a luz. Eu tenho uma perspectiva de vista bem específica. Eu falo como a Havaiana explica e eu falo como eu faço, né? Porque, sei lá, ela ensina como que a gente envia, né, as almas para a luz do Criador. Mas eu penso, gente, essas pessoas são gente, né? Então, o que eu faço é facilitar a consciência delas. Eu dou a liberdade que elas escolham ou não a luz do Criador. Aí eu abro um portal da luz do Criador lá para elas. E se elas querem, elas vão. A maioria vai, né? Escolhe isso. Mas tem gente, então, sei lá, enviar como se fosse uma coisa ruim, não, gente. São pessoas, né? Então, eu ensino a minha perspectiva, mas eu ensino também a perspectiva da Havaiana, porque eu sei o tanto que é importante a gente entregar a essência da ferramenta para as pessoas. Vocês entendem? A gente aprende a liberar ataques psíquicos, né? Ataque psíquico, sabe quando você pensa algo de uma pessoa, algo, sei lá, nossa, mas algo ruim de alguém, aquela energia vai direto para as costas das pessoas. Né? Muitas vezes eu estou fazendo uma leitura intuitiva e eu vejo flecha, eu vejo peso, eu vejo coisas nas costas das pessoas. Eu pergunto, criador, isso é um ataque psíquico? Né? Isso são ataques psíquicos? E aí fala, é. Então, fica principalmente nas costas.
E dá para a gente liberar também. Questão de alma gêmea, a gente vê no DNA básico, tipos de alma gêmea e tudo mais. Liberar fragmentos de alma, que é quando a gente interage, a gente deixa nossa energia com as pessoas e as pessoas também deixam a energia delas com a gente. Então, dá para liberar fragmentos de alma, divórcio energético, manifestação, né, e leitura de futuro. Aí, mudando DNA, já falei. Ativação dos genes da juventude, do DNA, né? Então, a galera que fala que eu sou muito nova. Oi, é muito engraçado. Quando eu tinha uns 20 anos, eu tinha mais ruga do que eu tenho hoje. Tipo assim, eu já tinha sinalzinho, assim. E hoje, parece que a gente vai rejuvenescendo mesmo, quando a gente começa a praticar o Teta todos os dias, sabe? A minha mãe também deu uma boa rejuvenescida, ela tinha uma aparência mais caída, assim, e realmente é melhor do que médico, né? Porque não precisa furar, nem cortar, nem nada. Então é isso, assim, o conteúdo programado a gente aprende digging. Eu deixo um dia inteiro para aprender escavação de crenças. Cura, né? Enviar cura para um grupo de pessoas, para muita gente, né? Então você pode colocar lá no seu Instagram. Envio de amor incondicional ou de cura para vocês. Coloquem os nomes aqui, dá para fazer isso, né? Quando você virar um praticante de Theta Healing. Eu gosto de falar muito que a jornada de um terapeuta energético, ela acontece quando a gente faz com a gente mesmo, né? Quando a gente é o nosso principal paciente. E aí, com as nossas experiências, que enquanto praticantes a gente pratica com as pessoas, cobrando ou não, a gente vai tendo, né, mais vivência e vai se tornando um terapeuta. Então, muita gente fala, Thalita, eu já saio terapeuta do curso de Theta Healing, eu viro um terapeuta Theta Healer. Eu falo, bom, a jornada do terapeuta você percebe quando que você se torna um terapeuta. Então, você sai praticante, você pode cobrar pela sessão, né? E eu inclusive, falo para as pessoas, assim que saem do curso, se for fazer com alguém, cobra pelo menos que for um abraço ou R$10, sei lá. Porque quando a pessoa paga pela sessão, o subconsciente, além de ter a questão da troca, o subconsciente dela fica mais receptivo, sabe? Então, pela questão do equilíbrio de troca, né? E que mais? É isso, assim. Então, o terapeuta, você percebe quando se torna um terapeuta de Theta Healing. Mas desde, sei lá, a gente se forma no domingo. Na segunda, você já pode cobrar pelo teu atendimento. Então, eu sugiro, né, que vocês comecem a praticar tanto com vocês quanto com as pessoas. Vocês vão ver que às vezes é mais fácil praticar com alguém do que com a gente mesmo. A gente às vezes fica se questionar. Tipo assim, eu já me conheço, eu já tô comigo 24 horas por dia, será que essa leitura não está sendo tendenciosa? Mas não, né? A nossa alma conversa com a gente também. É muito importante. Mas é uma jornada. E aí, direto, eu faço trocas, assim, eventos de troca. Não tô fazendo muito na quarentena, né? O que é um evento de troca? Eu pego todos os meus alunos, mando uma mensagem, falo, gente, quem quer treinar tal coisa? E aí a gente vai lá para a clínica e treina uns com os outros, né? E tudo mais. Eu tiro dúvidas, porque como é uma jornada, né? Eu tô sempre tirando dúvida. Mas eu faço isso também pelo Zoom.
Então, gente, quem tem dúvida de tal coisa, vamos marcar? Ou, gente, o que vocês querem trabalhar hoje? O que vocês querem saber mais? Né? Ou tirar dúvida. Então, sempre tem essa possibilidade de ir praticando comigo e entre os alunos, sabe? Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado. Eu tô muito relaxada também. E é isso. Vocês querem deixar alguma pergunta ou alguma colocação? Não. Ok. Tá bom, obrigada, gente. Até a próxima. Gratidão. Obrigada. Vocês têm sugestão do que vocês querem que eu fale semana que vem? Porque agora, toda semana, eu vou fazer um Zoom. Ai, que bom. Vai ser bom, Vai bom. Bom. Ai, Thalita, você tem tanta coisa para passar para a gente que a gente não tem nem o que falar. É o que vier do seu coração. Então tá. Então tá, o que vier no meu coração, beleza. Tá? Beijo, fica com Deus. Beijo. Tchau, tchau. Gratidão. Gratidão.